Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Essa semana, gente, não deu para gravar vídeo na sexta-feira, porque eu estava preparando esse vídeo que vai sair agora. Esse vídeo de hoje é um vídeo que eu passei bastante trabalho para elaborar, porque eu considero um vídeo bastante importante. Eu vou aqui falar sobre o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, prestado à CPMI no Congresso. Rodrigo Duran foi advogado da UTC, da Odebrecht, prestou serviços a muitas das empreiteiras envolvidas no escândalo da Lava Jato. E ele traz revelações, ou ao menos uma versão muito importante para que a gente consiga entender todo o processo que atravessa o Brasil. Eu não quero aqui especular em relação a Rodrigo Duran. Não quero ser advogado dele. Existe muita coisa na internet a respeito de Rodrigo Duran. Eu não quero aqui nem trazer uma versão que defenda o que ele está dizendo e também não quero aqui trazer uma versão que demonize o que ele traz. Esse vídeo ele é baseado no depoimento de mais de 4 horas que ele deu na CPMI do Congresso e em matérias de jornais que são relacionadas àquilo que ele diz nesse depoimento. Ele traz informações importantíssimas para que a gente compreenda o funcionamento da Lava Jato, o funcionamento do Ministério Público Federal, da Força Tarefa da Lava Jato. Informações graves que, se forem verdade, colocam por terra qualquer chance de se levar a sério todo o trabalho da Lava Jato. Ele faz acusações contundentes, sobretudo aos procuradores federais, aqueles que estão envolvidos na força-tarefa da Lava Jato. Então eu peço que você preste atenção nesse vídeo e que você pode confirmar tudo o que eu estou dizendo aqui no próprio depoimento de Tacla Duran, que vai estar linkado aqui embaixo, e também nas matérias e nos links da própria Justiça que o Rodrigo Duran usa, inclusive, como prova daquilo que ele está dizendo. Eu aproveito para dizer também que se você gosta do canal, já deixa o seu like nesse vídeo, ajude a compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante para o Brasil inteiro. E se você quer ajudar o canal Sai da Matrix, fazer com que o canal continue produzindo vídeos, acesse o nosso Apoia-se e contribua. O link do Apoia-se do Sai da Matrix encontra-se aqui na descrição desse vídeo. Ok, galera? Bora lá, vamos ver então. Bom, gente, a primeira coisa é entender quem é Rodrigo Tacla Duran. Ele é um advogado que trabalhava para a Odebrecht e também trabalhou para a UTC e outras empreiteiras envolvidas no escândalo da Lava Jato, que teve seu nome envolvido em uma delação e que, desde então, começou a se defender nesse processo. Na acusação que é feita contra Rodrigo Tacla Duran pelo Ministério Público, são utilizados dados de um sistema de intranet utilizado pela empreiteira Odebrecht, que atende pelo nome de Drauzes. O Drauzio, sei lá, não sei pronunciar isso direito. Rodrigo Duran, então, ele é acusado de ajudar a lavar o dinheiro da UTC. Nós vamos ver ao longo do vídeo como que se monta essa denúncia contra ele e como que ele está se defendendo. Nós vamos falar aqui no vídeo de dois sistemas, um que é essa intranet utilizada para a comunicação do grupo Odebrecht, que é esse sistema Drauzes, e outro é um sistema chamado MyWebDay, que seria um aplicativo utilizado para fazer a contabilidade de todo o departamento de operações estruturadas da Odebrecht e que também era utilizado em outras funções. Aqui eu já vou trazer a primeira coisa importante para que a gente acompanhe o desenrolar de todo esse vídeo. Esses sistemas eles eram utilizados pelo Mindbank, que é um banco de Antígua, que era o banco utilizado pela empreiteira Odebrecht para realizar a maior parte das suas operações financeiras. Segundo Tacla Duran, esse banco ele era de propriedade da Odebrecht. A Odebrecht teria adquirido este banco em nome de 4 laranjas: Vinícius Borim, Luiz França, Olivo Rodrigues e Marcos Balinski, segundo o Tacla Duran. Segundo ele também, o Roger Soares e o Fernando também seriam acionistas, mas não estariam oficializados nessa operação. Esse banco seria 50% da Odebrecht, através desses laranjas, e 50% do Mindbank Áustria, que era o dono original do grupo e que vendeu a metade para a Odebrecht
através desses laranjas, pelo que eu pude compreender no depoimento de Rodrigo Tacla Duran. Todos os extratos, que são os anexos das provas em relação às delações da Lava Jato, pelo menos os da Odebrecht, são deste banco, que é um banco de propriedade da Odebrecht, segundo o que aponta Rodrigo Tacla Duran, e que, segundo ele, não é segredo, já que os próprios delatores da Odebrecht confirmam tratar-se de um banco da empresa. Nós também vamos ver no decorrer do vídeo como que essas delações, segundo Rodrigo Duran, elas foram construídas junto com o Ministério Público a fim de se criar uma versão para esses acordos de leniência. Rodrigo Duran disse que teve acesso a essas informações quando foi convidado a trabalhar no desmantelamento do Departamento de Operações Estruturadas, que é conhecido já como o Departamento de Propina da Odebrecht. Ele, como advogado, segundo o que ele mesmo está dizendo, foi contratado para exercer o papel de advogado, ou seja, de elaborar uma estratégia de defesa que incluía o desmanche desse departamento e que, na verdade, tinha como objetivo defender a empresa das acusações do Ministério Público. Nesse ponto, o Rodrigo Duran fala que fica evidente que o Membank Antigua era de propriedade da Odebrecht, o fato de que buscas realizadas a partir de delações lá na Suíça apreenderam os servidores desse sistema do banco junto aos servidores, ou seja, no mesmo endereço que os servidores do sistema que era o sistema operacional da empresa Odebrecht. Então isso seria algo que inviabilizaria uma estratégia de defesa que negasse essa afirmação do banco pertencer à própria Odebrecht. Ou seja, pessoal, a ideia começou a partir da denúncia apresentada por Janon, a denúncia do Temer, que continha lá esses extratos, por exemplo. Aí então, Tacla Duran, ele consegue provar que as datas dos extratos contidos como prova contra Temer eram datas incompatíveis com as datas de cancelamento, de bloqueio do sistema Drausos, que era o sistema onde estavam colocados esses documentos, que era a intranet utilizada pela Odebrecht. Ele junta isso tudo e faz uma perícia nos documentos, que ele tinha acesso aos originais, já que ele tinha acesso a esse sistema Drausos, e prova que esses extratos foram adulterados. Por exemplo, as datas nesses extratos eram datas de 2017. Entretanto, o sistema foi bloqueado em 2016. Portanto, não poderia haver uma movimentação de 2017 num sistema que foi bloqueado em 2016. E o mais interessante de tudo que Rodrigo Duran vem dizendo e que ele fala nesse depoimento é que tudo o que ele diz, ele tem cópias dos documentos originais periciados por um instituto de perícia oficial da Espanha, que é o Instituto Espanhol, responsável pelas perícias do Judiciário da Espanha, e tem as mensagens, tem esses documentos anexos, e-mails, tudo periciado para corroborar o que ele está dizendo. Eu não estou aqui para defender o que ele está dizendo irrestritamente, eu quero que vocês pensem comigo, que investiguem e que tentem compreender que existe sim uma guerra de versões, mas que, no mínimo, esta versão de Rodrigo Duran é extremamente importante. Porque ele apresenta documentos, provas, para o que ele está dizendo, de um processo que é vital para a economia, para a política de todo o Brasil e, quem sabe, do mundo inteiro, levando em consideração o peso da economia brasileira no capitalismo mundial. Rodrigo Duran nega as acusações de ter lavado dinheiro, afirmando que prestou sim serviços para a Odebrecht e que recebeu por isso e que tem inclusive tudo isso declarado no seu imposto de renda. As acusações contra Rodrigo Duran partem de dois executivos da UTC, Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro. Duran afirma que já trabalhou para a UTC, mas quem fez o contato para que ele fosse trabalhar na empresa teria sido Ivan Carratur. Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro, entretanto, teriam incluído o nome de Rodrigo Tacla Duran em suas delações cerca de um ano após a homologação das suas delações junto ao Ministério Público. A partir de então, Rodrigo Duran diz que começou a elaborar a sua estratégia de defesa e procurou um advogado para fazer a sua defesa junto a esse caso da Lava Jato em Curitiba. O primeiro advogado que ele teria contratado seria Eduardo Pantaleão, que não conseguiu obter avanços junto aos procuradores da Lava Jato em Curitiba na ideia de montar
uma delação, ou seja, ele estava tentando conseguir acesso aos procuradores da Lava Jato para negociar um acordo de leniência. Na dificuldade de Pantaleão de avançar, Duran então contrata Carlos Zuccolotto, que já era, segundo ele, seu correspondente em Curitiba e que, pelo fato dele ser de lá, diferente do seu primeiro advogado, ele imaginou que poderia ter mais sucesso nessa ideia de conseguir acesso aos procuradores e conseguir, então, uma melhor forma de negociação deste acordo. Segundo Duran, Zuccolotto já havia, inclusive, o ajudado, trabalhado para ele, vamos dizer assim, em outros processos. E ele diz que tem provas de tudo isso, e diz mais, diz que inclusive o Ministério Público apreendeu essas provas no seu escritório, mas que não utilizou dessas provas na hora de montar a sua tese de acusação contra o próprio Rodrigo Tacla Duran. O Ministério Público Federal nega que tenha oferecido a Rodrigo Duran qualquer proposta de acordo de leniência. Entretanto, o Rodrigo Duran nega essa afirmação, dizendo inclusive que pode provar que tem em mãos e que enviou isso à CPMI, um e-mail enviado de dentro da rede do Ministério Público, assinado por Robson Possobon e por Júlio Noronha, e também interessado a Carlos Fernando Santos Lima, com uma proposta de acordo de leniência, inclusive uma minuta de um acordo. Todos documentos periciados que estão anexados na CPMI do Congresso, que é a CPMI da JBS, mais que o deputado Valdir Damus e o deputado Paulo Pimenta utilizaram para conseguir ouvir por videoconferência o advogado Rodrigo Tacla Duran. O que aconteceu, segundo o Dr. Duran, é que esse acordo intermediado por Zuccolotto também não prosperou. Zuccolotto, diferente do seu primeiro advogado, conseguiu acesso aos procuradores da Lava Jato, conseguiu montar esse termo, que é essa minuta que Duran tem como prova lá, como recebimento de um e-mail da rede do Ministério Público, mas que Rodrigo Duran, então, ele decide não aceitar os termos colocados nessa minuta, porque, segundo ele, este termo, ele teria que assumir uma culpa por crimes que não cometeu. E que, segundo ele, também tentava criminalizar a profissão do advogado. Aí, gente, nós temos uma coisa muito importante, porque essa conversa de Rodrigo Duran com o Zuccolotto, ela aconteceu num aplicativo chamado Wicker, que é um aplicativo que apaga as mensagens depois de um tempo determinado e que, se você tirar um print da tela, a pessoa que te mandou a mensagem, ela é informada disso. Rodrigo Duran, dizendo que não estava gostando do rumo que a conversa estava tomando nesse aplicativo, decide então fotografar de um outro aparelho essas imagens para ter aquilo como prova daquilo que ele depois viria a sustentar. E tudo isso ele apresenta à CPMI com laudos de um instituto de perícia oficial da Espanha. Ele que está na Espanha por dupla cidadania, mais adiante a gente também vai falar do porquê que o Rodrigo Duran está lá na Espanha. Tá, mas qual é o teor dessa conversa? O que o Rodrigo Duran achou estranho lá com o Zuccolotto? O Zuccolotto pediu 5 milhões de dólares de honorários, mais uma outra quantia em caso de êxito. E o estranho é que ele pediu mais um valor por fora. E isso está nas mensagens, essa é a expressão que ele usa. E que esse valor por fora seria utilizado para atender demandas das pessoas que ele teve que movimentar para conseguir os termos que estariam nesse acordo de delação premiada. Ele inclusive cita que teria que repassar esses valores para o DD. Isso é muito importante, porque esse DD não está especificado de quem é. Rodrigo Duran não chuta o nome, diz que é para perguntar para o próprio Zuccolotto, mas qual seria o procurador de iniciais DD da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba? Ora, eu só conheço Deltan Dallagnol, mas o próprio Tacla Duran não afirma isso está lá registrado nas mensagens periciadas, e nem eu quero afirmar isso, eu só estou apenas dizendo que é estranho se falar que havia então uma negociação com procuradores para elaborar um acordo de leniência e que esse advogado estaria pedindo um dinheiro por fora e teria usado outras pessoas e ter usado também essa expressão, uma parte para o DD. Basicamente, essa minuta de contrato
negociada por Scholotto junto ao Ministério Público e que Rodrigo Durán não aceitou, ela reduzia uma multa de 15 milhões de dólares para um valor de 5 milhões de dólares, em caso da colaboração de Rodrigo Tacla Duran. Isso seria pago através de um bloqueio de uma conta de Rodrigo Duran em Andorra. A questão é que Rodrigo Duran afirma que não tinha conta nenhuma em Andorra, isso é importante também, e afirma que o Ministério Público sabia que ele não tinha conta nenhuma em Andorra. Sendo assim, não podendo cobrar dessa forma, o que Rodrigo Duran teria que fazer seria apenas pagar esses outros 5 milhões. Ou seja, ele teria uma economia de 10 milhões de dólares na sua multa, aceitando esse acordo de leniência oferecido pelo advogado Scholotto, que supostamente ele teria negociado junto aos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Rodrigo Duran fica afirmando que ele não aceita porque, primeiro, isso é ilegal, ele não tinha essa conta e ele disse que tinha sim uma conta declarada em Singapura com um valor que seria suficiente para pagar essa multa. E que ali ele teria que estar assumindo um crime que ele não cometeu, porque ele continua sustentando que ele não estava lavando dinheiro, que ele estava recebendo por serviços de advocacia prestados ao Odebrecht. Então ele disse, olha, eu não vou aceitar esse acordo que você está aqui me oferecendo, porque aqui eu vou ter que pagar 5 milhões de dólares e não 15, mas de qualquer maneira eu não quero pagar nada. Por quê? Porque eu sou inocente. Essa, pelo menos, é a versão contada e que tem provas apresentadas pelo Rodrigo Tacla Duran, que está lá na Espanha. Rodrigo Duran está na Espanha porque ele tem dupla cidadania. E segundo ele mesmo, ele opta pela estratégia da extradição para se defender na Espanha quando ele percebe que estaria sendo alvo de um pedido de prisão preventiva abusivo. Então ele achou melhor ir para a Espanha e se defender de lá. Rodrigo Duran afirma também que, além de Scholotto, ele vai ser orientado a contratar um advogado da Panela de Curitiba. Esse também é um termo que aparece no depoimento de Rodrigo Duran na CPMI do Congresso. Essa indicação teria sido feita por Marlos Arnolds, que seria marido de uma juíza federal e que seria também um advogado que havia se especializado em delações premiadas de Curitiba, o que também é curioso, né? Já tem até advogado especializado nisso. Não, ou melhor, Marlos Arnolds foi mais um advogado contratado por Rodrigo Duran para tentar intermediar esse acordo, porque esse sim seria um advogado indicado dessa panela de Curitiba, vamos dizer assim. E esse advogado teria sido indicado, segundo Rodrigo Duran, por Ivan Carratur lá da UTC, que era o advogado que também queria que o acordo firmado por Rodrigo Tacla Duran, ele tivesse em acordo com o que foi dito na negociação que ele estava fazendo para os seus clientes lá da UTC. Também mostrando aí que essas delações elas eram tramadas de modo que uma ratificasse a outra. E os advogados atuavam junto aos clientes, no caso, os executivos das empreiteiras, e junto aos promotores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Isso que eu estou me referindo aí à panela de Curitiba e tudo mais. Gente, se vocês não acreditam, confiram o depoimento que vai ficar aqui linkado, procurem lá as fontes que ele cita, porque tudo que ele está dizendo ali, ele tem as provas. No caso, essas conversas todas, ele tem as provas através das mensagens e tem os laudos da perícia sobre essas provas que ele mesmo apresenta. Ele diz também que pagou 1,5 milhão de dólar a esse advogado Marlos Arnolds. E ele diz que tudo isso está devidamente declarado. Para quê? Para que ele também intermediasse esse acordo de delação que acabou não sendo concretizado. Segundo ele, esse advogado informou que estavam a par dessa negociação dentro do Ministério Público os promotores Orlando Martello, Robson Bussobon, Júlio Noronha, Carlos Fernando Santos Lima e outros, mesmo que o Ministério Público tenha negado, ainda que através do Facebook, que tivesse feito qualquer tentativa de acordo com Rodrigo Tacla Duran. Como essas tentativas de acordo do Ministério Público Federal não deram certo com Rodrigo Tacla Duran, Rodrigo Duran diz que o Ministério Público brasileiro interferiu numa tratativa de acordo que ele vinha tendo com o Ministério Público dos Estados Unidos. Rodrigo Duran fala no seu depoimento que na sua atividade junto a empreiteiras, ele trabalha
com serviço de advocacia para países do mundo todo. E que é bastante comum ele prestar depoimentos em casos judiciais. E que ele estaria negociando um acordo com o MP dos Estados Unidos e que o MP do Brasil interfere nessa relação por não ter interesse que Rodrigo Durán feche um acordo lá e não um acordo aqui. Porque isso, de alguma forma, poderia atrapalhar o cruzamento das relações entre os diferentes acordos que estão sendo montados, segundo Tacla Duran, em todo esse processo da Lava Jato. Segundo Rodrigo Durán, os procuradores brasileiros foram convidados pelo Ministério Público dos Estados Unidos a comparecer numa audiência lá, mas não apareceram e também não deram qualquer tipo de satisfação. E quando o Rodrigo Durán chega nos Estados Unidos para fazer o seu depoimento, ele alega que os procuradores dos Estados Unidos já tinham em mãos o vazamento da delação de Vinícius Moura, que é um dos laranjas da Odebrecht no Main Bank Antigua. Ou seja, segundo Rodrigo Durán, os procuradores americanos ficaram sabendo desse vazamento quase que em tempo real, até por questões de fuso e tudo mais. E segundo ele, isso aconteceu para prejudicar aquilo que ele iria falar junto ao Ministério Público dos Estados Unidos. Isso também é prática na Lava Jato. Esse vazamento se deu no blog do Marcelo Fausto na íntegra, horas após ter sido prestado. E, incrivelmente, logo após isso, já estava na mão de procuradores dos Estados Unidos. Rodrigo Durán sofre um processo disciplinar na OAB de São Paulo em função da entrevista que dá para um veículo de mídia, se eu não me engano, essa mesma entrevista para a Folha de São Paulo, que nós já vamos falar sobre ela lá para a jornalista Mônica Bermo, onde ele é acusado de quebra de sigilo. O que ele mesmo se defende dizendo, olha, não tem quebra de sigilo porque eu não estava falando ali de nenhum cliente. Eu estava falando ali como um acusado pelo Ministério Público. E eu não estava falando segundo ele, né, ele não estava falando do serviço dele enquanto advogado. Dentre as diversas coisas graves ditas por Rodrigo Durán, entre elas tem um fato que ele explica que tudo que vem desse sistema do Main Bank pode ser manipulado. Todas as provas de extratos do Main Bank podem ser manipuladas. Segundo ele, era utilizado pela Odebrecht um sistema de transferências internas dentro do banco para facilitar a lavagem de dinheiro. Segundo ele, ele teve acesso a isso tudo quando ele participa do desmonte do Departamento de Propina. E segundo ele, Maurício Ferro, ex-presidente da companhia, era o responsável por esse desmonte. E também, segundo ele, o mesmo Maurício Ferro podia, então, manipular esses dados através lá dos sistemas MyWebDay e do Drowsys, que eram utilizados pelo Odebrecht e pelo banco Main Bank of Antigua. Ele fala isso também para se defender, porque ele diz ter os extratos originais que comprovam as suas movimentações nesse banco, que depois foram subtraídas pelo Ministério Público das provas encontradas nos seus escritórios. Ele também usa isso para relacionar outras coisas, como por exemplo o caso de Mônica Moura e de João Santana, que segundo ele, também movimentaram quantias e também tinham contas, também segundo ele, que ele tem documentos que comprovam a indicação desses dois de contas onde poderiam receber dinheiro, contas que a Polícia Federal ela simplesmente desconsidera e não bloqueia, a fim de ter a delação do casal de marqueteiros, aonde eles vão ter parte do seu dinheiro bloqueado para participar desse jogo de acordo de delações, já que uma parte do dinheiro eles não vão ter bloqueado, porque essa conta simplesmente não vai ser vista pelo Ministério Público. Coisa que vai ser visto, segundo o que traz Rodrigo Durán, em outros pontos desse mesmo processo. Gente, para vocês terem uma ideia, Rodrigo Durán confirma que a Odebrecht aluga um hotel em Brasília, reúne lá dezenas, mais de 70 executivos, juntamente a um grupo de advogados, para montar 77 minutas de acordo de leniência, para que uma feche com a outra, para que eles pudessem entregar, isso segundo o Rodrigo Durán, era uma estratégia de defesa, porque primeiramente eles tentaram usar como estratégia de defesa a ideia de isolar só aquilo que ficasse restrito à Petrobras. Como isso não deu certo, eles tentaram uma outra estratégia, que consistia em, bom, vamos estender isso a todo mundo, a todas as empreiteiras, a todos os executivos, e vamos tentar montar isso de modo a ficar convincente e que cause, vamos dizer assim, o menor prejuízo possível para a empresa. Lá, segundo Durán, isso também consta em reportagem, se não me engano, do Estadão, vocês podem procurar aí,
foram montadas planilhas, extratos, justamente porque eles tinham acesso a essa intranet e a esse sistema, que era utilizado como prova pelo Ministério Público Federal. E nós vamos ver, eu ainda vou falar nesse vídeo, eu sei que vai ficar longo, mas é que é tanta coisa muito importante que não vale a pena eu dividir em 2 vídeos. Nós vamos ver que o sistema foi bloqueado, porém ele continuava podendo ser manipulado. E no acordo de leniência da Odebrecht, ficou estabelecido que a Odebrecht não daria acesso ao Ministério Público a esse sistema. Ou seja, minha gente, a Odebrecht podia manipular o sistema enquanto elaborava junto a esses executivos todos um conjunto de delações. E veja, isso não é apenas uma especulação de Rodrigo Durán, ele traz elementos que comprovam o que ele está dizendo. E isso é gravíssimo. Por exemplo, algum tempo atrás, Rodrigo Durán ele dá uma entrevista à Folha de São Paulo, onde ele fala dessa relação com o Zuccolotto, que ele estaria, então, intermediando esse acordo, que haveria o envolvimento de procuradores da Lava Jato de Curitiba. E aí acontece uma coisa surreal, o juiz Sérgio Moro sai em defesa de Zuccolotto, mesmo sem ser citado na matéria. Ele diz ser íntimo do advogado, diz que ele é um cara idôneo, e diz que ele é um advogado trabalhista, que não poderia estar envolvido numa questão penal, diz que o Rodrigo Durán é uma pessoa procurada pela justiça, uma pessoa que está sendo acusada, que não poderia ter crédito. Então não é a postura de um juiz, até porque o Rodrigo Durán está se defendendo, ele vem apresentando, e ao longo do vídeo nós vamos perceber que o que tem contra ele é frágil e ele tem bastante coisa para se defender em relação ao que está sendo dito contra ele. E no mais, o juiz Sérgio Moro não havia sido citado. Por que ele sai em defesa de Zuccolotto? E aí é que tá, isso que é o mais incrível. Depois se descobre que o advogado Zuccolotto é sócio da esposa de Sérgio Moro num escritório de advocacia e que seria, inclusive, padrinho de casamento, se não me engano. Rodrigo Durán disse que não sabia de nada dessa relação aí, que ficou sabendo disso através da imprensa. Mas o que tudo indica, ao que parece, Sérgio Moro não nega essas informações. O que é, de certa forma, gravíssimo. O que, na minha opinião, exigia, no mínimo, que a imprensa desse um destaque brutal. Sei lá, como foi durante toda aquela época do escândalo da Dilma lá, da ligação pro Lula, aquelas coisas todas que foram jogadas na televisão em horário nobre, com um jornal nacional exclusivo, com matéria no Fantástico de 20 minutos. Isso foi divulgado na grande mídia. Mas, gente, vamos pensar. Foi pouco diante da gravidade de tudo isso que eu tô aqui falando pra vocês. Eu insisto, assistam o depoimento na íntegra, é mais de 4 horas. Esse vídeo aqui já vai ficar com, sei lá, 40 minutos. Mas assistam, investiguem. Eu não tô aqui para ser advogado de Rodrigo Durán. Eu tô apenas dizendo o que ele disse e as provas que ele apresentou. E como isso não foi divulgado à exaustão pela mídia, eu me senti na obrigação de fazer um vídeo importante sobre essas questões. Rodrigo Durán se defende dizendo, contrário do que o Moro falou, diz, olha, tanto o Zuccolotto ele trabalha na área criminal que o próprio Zuccolotto já teria defendido, inclusive, o próprio Moro numa ação desse tipo. E isso seriam informações, inclusive, públicas lá do site da Justiça que se pode acessar para ter essas informações. E segundo ele, a própria página do escritório de Zuccolotto também fala lá em direito criminal. O que deixa ainda mais bizarro as declarações do juiz Sérgio Moro. Durán afirma que Valmir Pinheiro e Ricardo Pessoa, eles foram pressionados a incluir nos seus acordos de delação o nome de Rodrigo Durán, sob pena de voltar para a cadeia através do expediente que está sendo muito comum na Lava Jato, que é o expediente da prisão preventiva. Quem disse isso foi o Dr. Ivan Carratur. Segundo o Rodrigo Durán, isso ele tem como provar através do próprio documento anexado ao acordo de leniência de Valmir Pinheiro e de Ricardo Pessoa. Eles iniciam o texto do acordo dizendo em resposta ao procurador Ricardo Possobon. Aí eles incluem o nome de Rodrigo Tacla Durán nas suas delações. 1 ano depois da homologação dessa delação. Esse anexo ele não foi feito na justiça. Isso está tudo nos autos, está lá documentado, não é apenas a palavra de Rodrigo Durán. Esse anexo foi feito no prédio da UTC, com os envolvidos, os advogados. Está lá com carimbo, assinatura do escritório de advocacia que fez esse anexo. E isso foi juntado ao processo do acordo de leniência lá no Ministério Público de Valmir Pinheiro e de Ricardo Pessoa. Para corroborar esse depoimento, existem uma série de depósitos que eles alegam ter repassado aos grupos controlados pelo Rodrigo Durán.
por exemplo, 5 milhões de reais repassados a uma telefônica que era de propriedade de Rodrigo Duran. Rodrigo Duran se defende dizendo que isso foi um empréstimo feito ao Dr. Ivan, declarado no seu imposto de renda e que foi inclusive pago. Que quem pagou esse empréstimo foi a própria empreiteira. Tudo devidamente declarado junto à Receita, segundo o depoente. Isso no período de 2011 a 2013. Além desses 5 milhões, a empresa TWC, que também é de propriedade de Rodrigo Duran, teria recebido mais de 31 milhões. E segundo Rodrigo Duran, também com a mesma finalidade de financiar o investimento do Dr. Ivan numa factory, onde o Dr. Rodrigo estaria emprestando esse dinheiro e que esse dinheiro foi contabilizado e que foi pago pela UTC, mas subscrito pelo Dr. Ivan. E segundo o Rodrigo Duran, tudo registrado na Receita Federal. Ou seja, ele se isenta, ele diz, olha, se a UTC está pagando algum tipo de propina para o Dr. Ivan Carraro, isso é ele que tem que responder, já que a transação do pagamento da UTC para a TWC foi totalmente registrada junto à Receita Federal. E segundo o Rodrigo Duran, o Ministério Público tem acesso a esses documentos, porque foram apreendidos nos seus escritórios. Embora todos esses documentos tenham sido suprimidos do processo. Aí aparece uma acusação de que Rodrigo Duran, juntando todas as empresas, teria recebido dessas empreiteiras mais de 61 milhões. Rodrigo Duran se defende dizendo que essa cifra de 61 milhões é fruto da quebra de sigilo dele, o sigilo das empresas dele, de 10 anos. E que isso seriam todos os dividendos que ele teria recebido ao longo desses 10 anos. E que, segundo ele, isso, além de não ser prova contra ele, ainda seria uma prova a favor dele. Porque metade disso seria apenas a evolução, a sua própria evolução patrimonial. E segundo, também consta que nessa quebra de sigilo aparece que ele teria sacado um pouco mais de 430 mil em todo esse período, o que não bate com a acusação de que então ele estaria recebendo para sacar o dinheiro e pagar lá na garagem da UTC, que é a acusação que ele sofre. Rodrigo Duran também é acusado de ser proprietário ou envolvido com a empresa Prosla Corporation S.A., uma empresa do Uruguai. Duran alega que criou essa empresa antes de ter criado a sua empresa de advocacia. Ele teria feito isso trabalhando para uma empresa norte-americana do setor de telecom, que seria a beneficiária final dessa empresa que ele criou no Uruguai e que hoje não é mais dele. Segundo ele, na verdade, nunca foi. Ele apenas participou da criação dessa empresa, trabalhando como advogado. Então ele atuou, vamos dizer assim, como uma espécie de procurador, vamos dizer assim, na abertura dessa empresa. A questão é que essa empresa ela tem o mesmo endereço de uma offshore que está sendo investigada em todo esse processo da Lava Jato, de uma offshore que é envolvida num esquema de lavagem de dinheiro de propina. Duran diz que isso não é prova porque, na verdade, ele contratou uma empresa uruguaia especializada na abertura de empresas no Uruguai para abrir essa empresa cujo o beneficiário final era essa Telecom dos Estados Unidos. Ele, inclusive, disse que pode provar tudo isso através de documentos. E que, provavelmente, não seria de se estranhar que quem abriu essa offshore, que estava utilizando essa empresa para lavar dinheiro, tenha procurado a mesma empresa especializada em abrir empresas no Uruguai. Tecla Duran diz que essa empresa que ele criou no Uruguai não prova nada contra ele, até porque essa empresa não possui, nem nunca possuiu conta bancária para fazer qualquer tipo de transação financeira. Ele diz que essa empresa foi criada apenas com a finalidade de controle acionário do grupo que estava contratando, ou seja, a Telecom que estava contratando os serviços de Rodrigo Tacla Duran. Ele ainda é acusado, também foi juntado a essas delações para tentar incriminá-lo e também isso está sendo usado para desqualificar o que ele está dizendo agora, uma série de pagamentos que a empresa TWC, que é dele, teria recebido dessas empreiteiras. Mais precisamente de Adir Assad, entre 2007 e 2010. E esse cara, então, ele teria recebido esse dinheiro dessas empresas e assim ele estaria lavando esse dinheiro. Rodrigo Duran alega que esse dinheiro ele é todo declarado e que ele recebeu, ao longo deste longo período, prestando serviços para diferentes empresas, como a Telemar, a GVT, a Nestlé, entre outras que ele vai citando, segundo ele também tudo declarado. Essa denúncia fala que a empresa dele, essa TWC, não teria funcionários, ele nega, diz que tem sim, mas que não são muitos funcionários, é uma empresa de advocacia, e que essa empresa teria, na verdade, e inclusive ele teria como comprovar isso, contratado terceirizadas para exercer serviços. Portanto, por isso que não aparece em registro de muitos funcionários. Mas, segundo ele, tudo isso o Ministério Público está a par e tudo isso está documentado. Ele também é acusado por Vinícius Borim, que é, supostamente, segundo o que consta, um dos laranjas da Odebrecht, sócio do Meio Bank of Antigua, num acordo de leniência paralelo
que dos 6 sócios, 3 participaram, também teria acusado Rodrigo Duran de receber quantias em nome da empresa VivoSante, uma empresa espanhola, de propriedade de Rodrigo Duran. Rodrigo Duran se defende dizendo que isso é uma holding espanhola, portanto que não está num paraíso fiscal, que não tem nenhum tipo de tributação favorecida, nem nada disso, que é uma holding que administra o patrimônio pessoal dele, da família dele, e que isso acontece já há bastante tempo. Ele recebeu 12 milhões da Odebrecht nessa conta. Só que, segundo ele, isso tudo está declarado, esse dinheiro está, inclusive, continua lá, não foi gasto, esse dinheiro está num banco em Singapura, numa conta em nome dele, e que também é uma conta declarada, e que não foi sacado dinheiro para que ele entregasse para ninguém como um laranja, como uma pessoa que estivesse apenas lavando dinheiro. Rodrigo Duran afirma ainda que a Odebrecht realizou pagamentos às autoridades financeiras de Antígua com a finalidade de inviabilizar o cruzamento das informações financeiras do governo com as informações financeiras do Mail Bank of Antigua, o que poderia, segundo Duran, comprovar as adulterações nessas movimentações do banco. Ele diz que isso ainda vai mais além. Esses laranjas da Odebrecht, que eram os acionistas do Mail Bank, estariam desviando dinheiro da própria Odebrecht através do departamento de propina. Como eles podiam manipular os extratos através das transferências entre contas, eles podiam atribuir que determinado agente político tivesse recebido algum dinheiro que de fato ele não tivesse recebido, e assim manipular desvios para suas próprias contas dentro do esquema de propina da Odebrecht. Tudo isso feito o sistema Drausius e sistema M-Day, que, como dito antes, o MP não teve acesso segundo o acordo de leniência com a Odebrecht, e que mesmo depois de bloqueado, pôde continuar sendo manipulado. Hoje o colaborador da PF é o Fernando Migliatico. Esse cara, ele é acusado de participar desses desvios e de manipular esse sistema. Esse cara hoje é o colaborador que ajuda a interpretar os dados do MMB. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar que ele está envolvido também num caso onde ele foi apreendido com uma quantia de ouro, que ele acabou até devolvendo. E isso seria fruto de desvios dentro da própria Odebrecht que ele participava, ou seja, desvios do sistema de propina da Odebrecht. Duran disse que não tinha acesso ao MMB, mas que teve acesso às informações porque ele foi contratado para trabalhar no desmanche, como advogado, trabalhar no desmanche do departamento de operações estruturadas da empresa. Então ele teve que ter acesso a essas informações para poder estabelecer uma estratégia de defesa para a Odebrecht. Isso levanta uma questão seríssima, ou seja, os administradores do sistema da Odebrecht podiam manipular esses extratos a fim de inocentar ou de acusar pessoas, já que eles faziam isso, essa manipulação, para desviar dinheiro do próprio sistema de propinas da Odebrecht. Gente, isso é tão grave que isso invalida tudo que vier do sistema da Odebrecht, do banco utilizado pela Odebrecht para fazer esses pagamentos. Toda a Lava Jato vai por água abaixo. Todos os acordos de leniência. Porque o acordo vazio não serve de nada, ele tem que ter alguma materialidade. Só que essa materialidade é extraída de um sistema absolutamente viciado. E que o Duran pode provar a partir de documentos do próprio Ministério Público. Documentos com data de 2017, a partir de um sistema que foi bloqueado em 2016. Reparem, é brutal. E como é que a mídia não está fazendo disso um verdadeiro escândalo? Por exemplo, a defesa do Lula não tem acesso a esses documentos. Quem é que garante que essas informações, que esses extratos ainda não estão sendo manipulados, conforme vão se desenrolando os outros acordos de leniência? Como, por exemplo, nos 77 que foram montados lá no hotel em Brasília. Por exemplo, na casa de Benedito Júnior, onde foram apreendidos documentos e neles uma lista de políticos que a princípio estariam recebendo propina através desse sistema. Essa lista ela foi utilizada no início, depois ela desapareceu, depois ela apareceu com nomes subtraídos e com nomes novos. E isso, mesmo depois do bloqueio dos sistemas MMD e Drausis, isso prova que esse sistema, mesmo depois de bloqueado, ele foi alterado, já que apareceu essas mudanças em virtude de uma lista que era mais antiga, uma lista a princípio oriunda desse sistema, e que depois essa lista mudou, mesmo depois dessas coisas todas terem sido apreendidas. E isso tudo está nos autos, segundo o advogado Rodrigo Tacla Duran, mas que todos vocês podem conferir se vocês tiverem paciência para investigar. Por que, por exemplo, essa lista foi adulterada? Bom, pelo mesmo motivo que os delatores da UTC, do Rodrigo Duran, alteraram os seus depoimentos, provavelmente para que fossem anexadas outras pessoas a essa lista, para fechar com os outros acordos que estavam sendo negociados pelo Ministério Público. Então, Rodrigo Duran sustenta que o Ministério Público Federal está ocultando documentos que podem provar a sua própria inocência,
que a Odebrecht teria interesse em coordenar essas delações. Rodrigo Durán teve um pedido de prisão preventiva expedido pelo Dr. Moro em função da sua extradição. Ele recorreu na justiça e ganhou. A Justiça da Espanha solicitou que o Ministério Público Brasileiro envie para lá tudo que há contra Rodrigo Durán, para que ele seja julgado lá. Ele está com o passaporte dele em mãos, ele é um homem livre e continua trabalhando na Espanha normalmente. Nunca isso foi enviado aqui do Brasil para a Espanha. Porque, segundo Rodrigo Durán, só o que existe são essas delações, e essas delações ele mesmo pode provar o contrário com os documentos que ele possui e que também, segundo ele, o Ministério Público possui. No entanto, o pedido de prisão contra ele não foi baixado. Por isso que ele não veio pessoalmente dar esse depoimento na CPMI do Congresso, porque ele pode ser preso, segundo ele, baseado num pedido de prisão que já caducou, já que já houve o julgamento do seu pedido de extradição, que seria justificativa para o seu pedido de prisão. Então, reparem, o fato dele estar lá, segundo ele, é em função de um pedido abusivo de prisão. E segundo ele, em função do Ministério Público ter tirado do processo as provas da sua inocência em relação àquilo que falam os seus delatores. Rodrigo Durán fala que, inclusive, a sua família foi ameaçada. A sua irmã, que nem trabalha na área criminal, mas que é sócia num dos escritórios de advocacia dele, também foi ameaçada, segundo ele, por Maurício Ferro. Essa irmã que, segundo Rodrigo Durán, nem trabalha na área criminal. Ou seja, hoje ele se mudou com toda a família, sua mãe que é médica, sua irmã, todo mundo está na Espanha, vivendo uma vida normalmente, em função de toda a família ter dupla cidadania. O que dá a entender é que Rodrigo Durán é uma pessoa de família rica, seu pai, pelo que eu entendi, já trabalhava na área da telecom, e que ele era um advogado, é isso que ele está sustentando, muito bem sucedido, que prestava serviço nessa área de empreiteiras, e que se viu envolvido e, vamos dizer assim, compelido a fazer um acordo de delação para prejudicar terceiros, que ele não afirma em nenhum momento quem é, seu Lula, seu PT, ele não fala disso, e que ele não aceitou porque ele teria que assumir crimes que, segundo ele não cometeu. Ora, é lógico que pode ser mentira, mas faz muito sentido a história de Rodrigo Durán. Se ele era um cara rico, se todas as suas transações econômicas de valores altíssimos são declaradas, se contas dele no estrangeiro são declaradas, por que ele teria que assumir crimes que ele não cometeu? Ele disse que não aceitou, e como ele tinha essa estratégia de defesa, que primeiro foi de fazer um acordo de delação, aí ele viu que não daria, por quê? Porque esses acordos seriam viciados e não seriam simplesmente acordos com a finalidade de reduzir penas ou de não imputar penas. Ele opta por uma outra estratégia de defesa, que é a extradição. Tendo essa carta na manga, ele vai embora e tenta se defender lá. Eu penso, se é verdade o que ele está dizendo, você não faria exatamente a mesma coisa? Durán afirma ainda que os documentos apreendidos podem, inclusive, confirmar todos os trabalhos que ele realizou para a UTC, para a Odebrecht e para outras empresas que justificam os pagamentos que ele recebeu e que tudo isso está declarado. E que também esses documentos comprovariam a relação dele com o Zuccolotto, como correspondente do seu escritório, uma defesa feita para Rodrigo Durán em outros casos, e inclusive os pagamentos feitos a Zuccolotto, e inclusive para o escritório onde ele é sócio da mulher de Sérgio Moro. Essa história toda é muito estranha, gente, é muito estranha. Por que Sérgio Moro saiu em defesa de Zuccolotto? Porque haviam alguns advogados que tinham acesso a procuradores e que conseguiam ajustar esses termos desses acordos de leniência. Porque a mulher do juiz Sérgio Moro deletou do Facebook a sua página em apoio ao marido. Por que Sérgio Moro sai em defesa de Zuccolotto? Porque não existe mais essa sociedade da mulher de Moro com o advogado de Curitiba. O ex-presidente Lula tentou utilizar Rodrigo Durán 2 vezes como testemunha de defesa em seu processo, sempre negado pelo juiz Sérgio Moro. A última vez, o juiz Moro alegou o indeferimento em função de dizer que não sabia o endereço de Rodrigo Durán. Mesmo Rodrigo Durán já tendo sido alvo de outros processos, mesmo tendo no documento de identidade de Rodrigo Durán espanhol, o seu endereço que, segundo Rodrigo Durán, é o mesmo na Espanha há mais de 20 anos e que é de conhecimento do Ministério Público. Por que Moro não quer ouvir Rodrigo Durán como testemunha de defesa do presidente Lula? Enfim, gente, é muita coisa. E chama a atenção que isso tudo não está tendo a repercussão que deveria. É lógico que eu não estou aqui afirmando que tudo que Rodrigo Durán disse é verdade. O que eu estou afirmando, estarrecido, e peço para que vocês, por favor, chequem todas essas informações que eu estou aqui passando, é que tudo que o Rodrigo Durán diz, ele afirma ter documentos que comprovem, documentos periciados. E a história dele faz todo o sentido. Mas se a história dele for verdade, a Lava Jato é uma grande farsa. Mesmo que o Dr. Moro não tenha sido diretamente
acusado por Rodrigo Durã em nenhum momento. Rodrigo Durã acusa os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. E esses procuradores são os responsáveis pela realização de todos os acordos de leniência, que são, vamos dizer assim, a pedra fundamental de todas as provas utilizadas em toda a Lava Jato. Se esses acordos são inválidos, se esses acordos só são corroborados por provas extraídas através de um sistema que é viciado, um sistema que a polícia não tem acesso e que a Odebrecht continua tendo acesso para manipular extratos, mesmo depois do bloqueio judicial, isso tudo não vale nada. E é muito, muito estranho a defesa do juiz Sérgio Moro a isso tudo. Por que ele não aponta nada em relação a isso? A ligação entre o Zicoloto e a mulher de Moro. Por que a mídia não está dando todo esse grande impacto em relação a tudo isso? Porque isso é fundamental. Tem muita especulação em tudo isso. Existiria supostamente um banco no Rio de Janeiro utilizado para lavar dinheiro dessas empresas, e esse banco supostamente também estaria envolvido no escândalo da CBF, lá do Ricardo Teixeira, também como uma forma de lavar dinheiro, e tudo ainda no campo da suposição, dá conta que esse banco poderia ser utilizado inclusive pelas organizações Globo que estão envolvidas nesse escândalo da CBF, lá na compra dos direitos de exclusividade da transmissão das Copas do Mundo e dos jogos da seleção brasileira. Enfim, tem muita sujeira embaixo de tudo isso. E tudo isso que está sendo feito no Brasil sem aval da população só foi possível em virtude dessa Operação Lava Jato e da repercussão que a Operação Lava Jato teve. Por isso é fundamental. Se você assistiu até aqui um vídeo de 1 hora de duração, compartilhe a exaustão esse vídeo. Peça para as pessoas checarem esses fatos, terem paciência de assistir tudo. Esse vídeo é fundamental para a vida política e econômica do Brasil. Falou, galera. Valeu e até a próxima.